Olá pessoal, paz e bem. Que bom estarmos juntos neste domingo, 16 de maio de 2021. Celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesta reflexão da palavra, veremos que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, comprometidos com este nosso modo de ser igreja nas comunidades eclesiais de base, que devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para toda a humanidade, para toda a criação e para o mundo inteiro. A Santíssima Trindade é a certeza de que Deus também quer ser comunidade. Iniciemos este nosso encontro traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós não estamos realizando a estrutura da celebração da palavra que acontece nas nossas comunidades. No entanto, diante da importância desse domingo, da solenidade da Ascensão do Senhor, eu convido a cada um de nós neste momento para que a gente possa reconhecer diante de Deus e da comunidade que precisamos transformar o nosso coração, converter a nossa mente para que a ação de Deus possa ser plena na nossa vida. Então eu convido a cada um para que a gente possa realizar o nosso ato penitencial. A ressurreição, a ascensão de Jesus garante-nos, antes de tudo, que uma vida vivida na fidelidade aos projetos do Pai é uma vida destinada à glorificação, à comunhão definitiva com Deus. Quem percorre o mesmo caminho de Jesus subirá, como ele, à vida plena. Diante das nossas fragilidades, reconheçamos. O nosso testemunho tem transformado e libertado a realidade que nos rodeia? Qual o real impacto desse testemunho na nossa família, no local onde desenvolvemos a nossa atividade profissional, na nossa comunidade cristã ou religiosa? Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. A ascensão de Jesus recorda-nos, sobretudo, que ele foi elevado para junto do Pai e nos encarregou de continuar a tornar realidade o seu projeto libertador no meio de toda a humanidade. Diante das nossas incertezas, reconheçamos. É essa atitude que tem marcado a caminhada histórica da nossa igreja? Ela tem sido fiel à missão que Jesus, ao deixar este mundo, lhe confiou? Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. É relativamente frequente ouvirmos dizer que os seguidores de Jesus gostam mais de olhar para o céu do que se comprometerem com a transformação da terra. Diante das nossas indiferenças, reconheçamos. Estamos efetivamente atentos aos problemas e às angústias dos nossos irmãos e irmãs? Ou vivemos de olhos postos no céu, num espiritualismo alienado? Sentimos-nos questionados pelas inquietações, pelas misérias, pelos sofrimentos, pelos sonhos, pelas esperanças que enchem o coração do que nos rodeiam? Sentimos-nos solidários com todas as pessoas, particularmente com aquelas que sofrem? Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus Pai Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Preparemos os nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente e o nosso corpo, porque agora é o próprio Deus que irá falar conosco através das Sagradas Escrituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceu então 2 homens vestidos de branco, que lhes disse: homens da Galileia, por que ficais assim parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palma, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa nomear, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os pés e fez dele o que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje, nessa solenidade da Ascensão do Senhor, nós vamos agora partilhar essa palavra. Vamos começar assim. A gente pode partir do princípio do Evangelho, hoje tirado nessa conclusão do Evangelho de São Marcos, onde diz que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, ele ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão. Em missão, primeiramente como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva. Então esse é o grande desafio para nós hoje como comunidades eclesiais de base, como participantes e testemunha desse Cristo ressuscitado e agora desse Cristo que está junto do nosso Deus no reino dos céus. Testemunhar, tirar do nosso corpo, tirar da nossa a poeira que nós chamamos dessa desilusão e desse comodismo. Um grande desafio. Nós podemos simplesmente acreditar numa igreja que já está no reino dos céus perfeita, né? A gente fala assim, essa igreja perfeita, ou buscarmos essa perfeição junto com os nossos irmãos na nossa realidade, né? Esse que é o grande desafio nosso. Então nada de comodismo, nada de ficar se escorando em algumas estruturas que não nos levam a essa intimidade com o próprio Jesus. Testemunharmos o projeto da salvação de Deus na nossa realidade, esse é o nosso grande desafio, principalmente para nós que somos das comunidades eclesiais de base, onde nós também precisamos nos colocar diante da situação da qual a própria igreja se encontra.
como sermos testemunhas, né, desse Cristo ressuscitado e dessa ascensão ao Senhor ao céu. Na primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, repete-se a mensagem essencial da festa que celebramos hoje. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus. A mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo caminho que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos, eles não podem ficar simplesmente olhando para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos homens continuar o projeto de Jesus. Então, alicerçando aqui o Evangelho, essa ação dos Atos dos Apóstolos, tirada na primeira leitura, mostrando justamente isso. Por que nós, que cremos no Cristo ressuscitado, temos que ficar olhando para o céu, esperando passivamente que venha esse reino? Não, o projeto acontece na nossa realidade, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que assumir, né, e percorrer o próprio caminho que o Cristo percorreu, para que a gente possa de fato ser esses testemunhas do nosso Senhor ressuscitado e esse nosso Senhor que volta para a casa do Pai, assim como nós também acreditamos. Já na segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, nós temos aí um convite aos discípulos. E esse convite é justamente para terem consciência da esperança que foram chamados, a vida plena da comunhão com Deus. Então esses discípulos, assim como nós, cada um de nós, devemos caminhar ao encontro dessas esperanças de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo corpo, e em comunhão com Cristo, Cristo que é a cabeça desse corpo. Cristo reside no seu corpo, que é a igreja, e é nela que tudo se torna hoje presente, no meio de toda a humanidade, de toda a criação. Eu trago aqui para a reflexão junto conosco todo o ensinamento que nos tem deixado o Papa Francisco diante desse grande desejo dessa reforma da Igreja. O Papa Francisco sonha e busca de a todo momento essa conversão da estrutura e essa conversão principalmente sinodal. Essa palavra significa caminhar junto. Então o Papa Francisco, imbuído desse espírito do Concílio Vaticano II, sonha constantemente com a renovação da nossa igreja através dessa reforma. Seja uma conversão sinodal, seja uma conversão pastoral. Que nós abandonemos essa igreja clericalizada, que prima pela estrutura e pela hierarquia, mas que traga no seu trabalho, no seu dia a dia, essa igreja ministerial. Essa igreja que coloca os dons a serviço. Aliás, o nosso poder é o poder do serviço. É assim que o Papa Francisco nos traz nessa reflexão. Para nós, como grande desafio, essa reforma sinodal que nós chamamos, né? O sínodo significa caminhar juntos. Então estamos aí na ascensão do Senhor, com muita esperança de que essa igreja seja essa igreja que caminha junto, assim como nós aprendemos nas comunidades eclesiais de base, caminhar sempre juntos, fazer projetos do reino juntos. O Dia Mundial da Comunicação Social que celebramos hoje tem como lema: a verdade vos libertará. Notícias falsas e jornalismo de paz. Porque as notícias falsas produzem violência e se opõem às boas novas de paz para toda a criação. Senhor nosso Deus, nós os pedimos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que a sua convocação a uma reforma sinodal da Igreja, onde ela seja toda ministerial, chegue com o mesmo ardor em nossas comunidades, espalhada pelo mundo inteiro, especialmente aos nossos padres e bispos, e que a recebam no coração e a ponham em prática. Rezemos, para que a nossa comunidade nunca se feche em si mesma, ouvindo o Senhor. Senhor nosso Deus, nós os pedimos por todos os bispos, missionários, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas,
que assumem fortemente a mensagem cristã na comunidade, na caminhada das comunidades eclesiais de base, para que possam cumprir o mandato de anunciar a Boa Nova e formar uma igreja verdadeiramente comprometida com a nova evangelização. Rezemos para que a nossa comunidade nunca se feche em si mesma. Ouvi-nos, Senhor. Pai de misericórdia, atendei esses nossos pedidos que fizemos com fé, e juntamente com o Espírito Santo que nos prometeste, dai-nos a esperança irresistível de sermos atraídos para onde o Teu Filho foi antes de nós. Pedimos isso por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina convosco para todo sempre. Amém. Chegamos ao final da nossa reflexão e trazemos neste momento agradecimento por você participar conosco. Desejamos a você uma boa semana e nós começamos aí nos preparando para Pentecostes. Essa semana é fundamental porque nós chamamos de Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então convidamos vocês para que nas suas orações pessoais possam colocar essa intenção principalmente com os países do Oriente que estão em guerras, que vivem tanta violência. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco e Santa Clara, Nossa Senhora Aparecida e todos os nossos santos de devoção, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos envia em missão. Vamos ser discípulos missionários e levar a boa nova a todos os cantos. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Um abraço a todos, paz e bem. Sim, eu creio que há um lugar pra mim no céu à minha espera. Creio num céu depois daqui. Jesus falou que foi pra lá. Sim, eu creio que há um lugar pra mim no céu à minha espera. Creio num céu depois daqui. Jesus falou que foi pra lá. Ascensão, festa do Senhor que foi antecipar o céu para quem deseja ir com Ele. Ascensão, existe um Pai que nos espera. O céu é muito mais que uma quimera. Sei que Deus quer me levar pra lá. Ascensão, festa do Senhor que foi antecipar o céu para quem deseja ir com Ele. Ascensão, existe um Pai que nos espera. O céu é muito mais que uma quimera. Sei que Deus quer me levar pra lá. Sim, eu creio que há um lugar pra mim no céu à minha espera. Creio num céu depois daqui. Maria também foi pra lá. Sim, eu creio que há um lugar pra mim no céu à minha espera. Creio no céu depois daqui. Maria também foi pra lá. Assunção, festa pra lembrar a mãe. Maria foi levada ao céu, levada pelo amor do Filho. Assunção, Maria está na eternidade. Os santos descobriram
verdade. E a verdade é que há um depois daqui. Ascensão, festa pra